E aí, pessoal do YouTube, vamos prosseguindo aqui com a nossa série de SolidWorks. Hoje eu vou construir a peça de número 7 da apostila da Universidade de Passo Fundo. É uma peça já um pouquinho mais complicada, eu até estive analisando bem ela aqui. Pelos meus olhos, eu acho que falta uma cota aqui. Falta uma cota, então essa cota aqui eu vou inventar ela aqui, de acordo com o que eu estou olhando o desenho, para que ficou mais próximo ali. O que não vai mudar em nada, né? Eu acredito que o professor também vai ver a falta dessa cota aqui e vai querer inventar uma dimensão para essa cota aqui. O que qualquer coisa depois é só mudar ela e eu vou mostrar bem no final do desenho qual que é a dimensão que falta. E durante a construção também vou mostrar a cota que falta. A primeira coisa que nós vamos fazer é abrir um documento de peça aqui. E vamos pegar aqui, abrir um esboço, colocar aqui na parte isométrica e vamos selecionar o plano direito. Vamos fazer a construção de um L, vamos desenhar um L aqui. Ó. Vocês podem fazer exatamente como eu estou fazendo aqui, ó. A construção de um L. Opa! Vejam que eu coloquei ali no lado errado, basta vir aqui no pontinho, clicar e deixar clicado aqui e só arrastar ó, até o pontinho que ele vai para o local. Ó. Vamos dimensionar ele aqui com 50 milímetros essa linha de baixo e 65 milímetros essa linha lateral. Essa e essa aresta aqui tem a mesma dimensão de 15 milímetros, então eu vou clicar nela com o contorno selecionado, clico na outra e coloco uma relação de igual. Aí eu apenas venho aqui e dimensiono uma delas com 15 milímetros, as duas vão ficar dimensionadas. Coloquei aqui uma dimensão de 30 milímetros, 35 milímetros, apenas para definir totalmente o esboço. Feito isso, vocês podem ver que aqui ficou com a dimensão de 15 milímetros, olha só. Feito isso, eu venho aqui na aba Recursos, ressalto base extrudado. Eu vou selecionar aqui a opção Plano Médio e vou colocar uma dimensão de 100 milímetros. Feito isso, eu vou selecionar aqui essa face, vou abrir um esboço, vou colocar aqui em normal A e vou pegar a ferramenta retângulo central, vou criar um retângulo qualquer aqui no meio, vou colocar isométrico e vou fazer o seguinte, eu vou selecionar essa linha com o Ctrl selecionado, eu clico nessa aresta aqui e coloco a opção colinear. Faço a mesma coisa na de cima, porém selecionando essa aqui e venho aqui e coloco colinear. Essa altura aqui, então, em função de eu ter colocado colinear, ficou essa altura que é de 50 milímetros. E a dimensão que eu comentei antes que está faltando é essa dimensão daquele ressaltinho que tem ali, que não tem cota. Então eu vou colocar uma dimensão de 50 milímetros nele, certo? Vou colocar aqui normal A para vocês observar. E vou centralizar ele. Como essa parte aqui tem 100 milímetros, selecionei a linha aqui, ó, comprimento de 100 milímetros, eu vou dimensionar a partir do centro aqui, uma dimensão de 50 milímetros, que vai centralizar essa nossa peça ali. Esse nosso, que na verdade ficou um quadrado 50 por 50. Eu vou fazer um ressalto base extrudado, isso observando pelas cotas ali. Precisa fazer algum cálculozinho de cotas, precisa prestar bastante atenção nessa parte. Um ressalto base extrudado de 31 milímetros. Certo? Feito isso, eu vou selecionar essa face aqui. Eu vou abrir um esboço nela. Vou colocar em normal A. Vou selecionar a ferramenta círculo. E vou criar um círculo que fique bem no centro dessa peça. A dimensão desse círculo é 24 milímetros. A distância do centro até a parte superior da peça é 25 milímetros, certo? E aqui, do canto da peça até ele, para centralizar, é 50 milímetros. Eu vou pegar aqui, selecionar a ferramenta linha, eu vou vir bem aqui num dos vértices do círculo, seleciono até a linha de cima, seleciono outra vez a linha, venho no outro cantinho aqui, seleciono até a linha de cima, e coloco até a outra linha ali.
excluo essa relação de tangente. O SolidWorks tem esses problemas de às vezes ela colocar relações a mais no desenho. Quando aparecer algum problema aqui embaixo, mudar a cor, ficar amarelo ou ficar vermelho, muitas vezes pode ser essa relação de tangente. Relações, por exemplo, no caso aqui foi a relação tangente que deu um problema. Isso é padrão do SolidWorks dar esse tipo de erro. Feito isso, eu vou pegar aqui a ferramenta Aparar Entidades. Eu vou, que é uma tesourinha aqui, ó, e eu vou utilizar essa opção aqui, Aparagem Ativa, que basta você deixar clicado e arrastar. Onde você passar por ela, você corta aquela linha de esboço que for arrastada ali. Então eu vou vir aqui dentro, ó, arrasto e ó, cortei a minha linha de esboço, a linha que eu queria fazer assim, esse cortezinho aqui, ó. Dou um OK, coloco em isométrica, venho na opção Recursos, Corte Extrudado, e eu vou colocar a opção Passante. Dou um OK. Observe que a nossa peça já começa a ganhar uma forma. Entende? Eu tive observando ali que alguns raios, tem alguns furos ainda, alguns raios e alguns filetes aqui, né? A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser as furações da peça. Então eu vou começar com essas furações de baixo. Eu vou colocar aqui, abrir um esboço. Eu vou selecionar normal A. No momento que você seleciona normal A, aquela face selecionada, ela vem para frente do seu rosto, para frente da tela. Então são ali 2 furos passantes de 12 milímetros de diâmetro, com uma distância de 15. Ele tem uma distância de 15. Deixa eu ver a outra distância qual que é aqui. Se ele aparece alguma distância. Ele não tem a outra distância ali, mas provavelmente deve ser 15 por 15 essa distância aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um furo aqui, 2 círculos aqui. Eu vou selecionar um, com o contorno selecionado, seleciono o outro e vou colocar uma relação de igual neles. E vou colocar aqui a dimensão de 12 milímetros no furo. Certo? Eu vou selecionar aqui, essa aresta de baixo, seleciono no círculo, coloco 15 milímetros. E nessa distância aqui também coloco 15 milímetros. Faço a mesma coisa no círculo desse lado. 15. E 15. E venho aqui em Recursos, Corte e Extrudado e coloco a opção Passante. E dou um OK. Os acabamentos da peça eu faço no final daí. Agora eu preciso vir aqui nessa face, abrir um esboço, venho em normal A, eu vou criar um furo aqui, faço um desenho de um círculo, coloco uma dimensão de 10 milímetros, e vamos agora ver qual que é as dimensões dele no desenho aqui. Aparentemente aqui ele apresenta a mesma dimensão que tem o chanfro ali, então vai ser 15 por 15. Faço aqui a furação de 15 por 15. Como ele não apresenta aqui nenhuma dimensão, ele faz aqui 15 por 15. E eu venho aqui em Recursos, Corte e Extrudado. Eu coloco a opção Passante. Feito isso, vamos fazer agora esses 2 chanfros aqui, que ali apresenta 2 chanfros de 15 por 15. Se ele é 15 por 15, ele vai ser 45 graus. Então eu venho aqui na opção Filete. Embaixo tem aqui um cantinho, que eu venho na opção Chanfro. Ele já vai ter o ângulo de 45 graus. Podia ser feito um desenho, feito um corte extrudado. Mas vindo aqui, colocando a dimensão de 15 milímetros a 45 graus, clico aqui e clico aqui. Eu crio o chanfro nos 2 cantinhos ali da peça. Vindo agora com a ferramenta Filete, eu vi que nas pontas ali ele pede um filete com um raio de 15 milímetros. Então eu vou vir aqui selecionar a primeira opção, filetes de tamanho constante. Aqui pede o raio, eu vou colocar 15 milímetros. E daí eu vou selecionar essas 4 arestas aqui. Essa aqui, essa e essa aqui. Dou um OK. Já vai arredondar os cantos desses nossos
dessa nossa peça aqui. Ali eu vi que tem um desenhadinho ali nos cantinhos e apresenta no desenho ali uma informação dizendo todos os raios não marcados igual a 5. Então, no caso, 5 milímetros. Então, eu vou vir aqui em filete, eu vou colocar aqui 5 milímetros e vou clicar aqui nesse cantinho aqui e vou clicando nessas linhas aqui internas, ó, que é ali aonde está mostrando pelo desenho que está pedindo um raiozinho interno ali. Dou um OK, observem que ele foi todo raiado. Ele tá, até aparece um pouco grande aqui esse filete. Deixa eu editar esse recurso. Não, mas é 5 milímetros mesmo. Bom, vamos deixar ele com 5 milímetros mesmo. Certo, pessoal? Eu vou até editar assim, porque eu sou meio chato. Eu vou colocar um filete menor aqui. Vou colocar um filete de 2 milímetros aqui, que eu acho que vai ficar, vai ficar um pouco mais cabível. Isso aí vocês conversam com o professor de vocês, que ele vai demonstrar qual a dimensão desse filete aí. Certo, pessoal? Desculpe qualquer coisa, porque tem algumas peças que os desenhos estão um pouco confusos aqui, então é necessário às vezes fazer algum entendimento. Eu faço algum pré-entendimento antes, mas eu gosto de fazer a peça assim, na hora que eu for fazer, já ir analisando ela e fazendo, para ir trocando ideias com vocês, porque muitas vezes fica alguma dúvida, então a mesma dúvida às vezes que eu tenho, eu já posso ir explicando ela para vocês, para ficar bem melhor, sabe? Porque muitas vezes de repente eu já venho entendendo a peça e já vou fazendo, isso pode ficar um pouco complicado. Certo, pessoal? Obrigado mais uma vez e até os próximos vídeos, que tem mais algumas peças aqui na apostila e vamos ir desbravando eles aqui. Muito